Nesse vídeo, eu quero te contar o que eu faria se eu tivesse 20 anos de novo, mas com o conhecimento que eu tenho hoje e com a sabedoria, a experiência de vida adquirida não só das coisas que eu estudei, mas principalmente das minhas derrotas e fracassos. E eu tô sentado para gravar esse vídeo, me filmando de corpo inteiro, para que tu perceba que isso aqui é realmente um vídeo meio que confessional, tô meio que confessando algumas coisas que eu fiz de errado, e portanto será um vídeo muito de coração. Deixa um ecopinito aqui. Eu falo hoje do interior do Rio Grande do Sul, no início da serra, numa cidade chamada Antagorda. Essa aqui atrás de mim é uma caverna, é uma gruta que fizeram uma homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Foi aqui que foi gravado um vídeo meu que viralizou um tempo atrás, o vídeo do Rei Salomão. O conhecimento do Rei Salomão foi gravado nesse lugar aqui há uns 6 anos atrás. Bom, deixa um ecopinito aqui. Eu vou dividir esse vídeo em pontos da vida pessoal, pontos da vida financeira, e deixa eu ver se vai ter mais algum ponto. Não vida financeira, mas o que é feito em relação ao trabalho. Que se eu estivesse agora sentado na frente de um jovem de 20 anos e ele me pedisse, Copini, lista para mim as coisas que tu faria diferente, eu teria algo para listar. E, por incrível que pareça, não seria relacionado a algo muito filosófico. Seria algo extremamente prático. Mas, ao mesmo tempo, conceitos que são muito profundos e que tu pode e deve levar para a tua vida. No âmbito pessoal, assim, do autodesenvolvimento, eu adaptaria a minha vida a ser colocada numa direção de autodesenvolvimento muito antes. Como eu sempre repito aqui, o desenvolvimento pessoal ele não é uma coisa que tu faz, ele não é um conjunto de hábitos, ele é uma filosofia de vida. Com a Alpha Life hoje ela é minha escola, mas a Alpha Life ela também é um sistema muito exato, um passo a passo muito exato para tu mudar de vida que funciona e se adapta a qualquer situação. Então eu gostaria de ter iniciado esse sistema, não como produto, mas como um sistema de autoaprimoramento meu mesmo, muito antes. Eu comecei isso aos 24 anos, mais ou menos. Eu comecei a ter um estilo de vida de desenvolvimento pessoal. E em muitos momentos eu fraquejei, eu parei de me importar com o desenvolvimento pessoal. Foquei mais em dinheiro, foquei mais em estudos aprofundados de filosofia e eu gostaria de nunca ter parado. Então essa é uma das coisas que eu faria diferente, ter entrado o quanto antes, se possível antes dos 20 anos, aos 17. Aos 18, tentando adaptar um estilo de vida de desenvolvimento pessoal para a minha vida, usando um sistema, e o sistema que eu usaria é o sistema Alpha Life. Em outro momento, em outro vídeo, eu falo mais sobre esse sistema. Bom, agora a gente já entra na segunda parte desse vídeo, e eu acabei de decidir que eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte já foi, a segunda é tudo aquilo que eu faria com relação ao meu trabalho e o meu ganho financeiro, que eu faria diferente, faria muita coisa diferente. E a terceira parte são coisas que eu estudaria, que eu negligenciei na minha vida, e eu sei que se eu não tivesse negligenciado hoje, eu estaria muito, muito mais longe. Bom, vamos lá. No âmbito do trabalho e do ganho financeiro, eu evitaria andar em círculos. Como eu sou uma pessoa que, desde muito novo, eu sempre soube que eu seria um empreendedor, mesmo que eu fracassasse. Eu sempre soube que eu não nasci para ser um CLT, apesar de ter sido. Eu imagino que as pessoas que me acompanham, a comunidade que está criada aqui, por mais que ela não seja muito grande, é uma comunidade que pensa como eu, é uma comunidade que possivelmente não se encaixa com ser CLT e quer essa liberdade de empreender. Então, leve isso em conta para ti. Ser empreendedor muitas vezes te causa muito desespero. Muitas vezes assim, tu não sabe como é que vai estar o mês seguinte. Tu já começa o mês no negativo, devendo, no sentido de tu tem folha de pagamento, tu já sabe que tu tem que atingir um determinado patamar financeiro para atingir o break-even, para começar a ganhar dinheiro. Isso todo mês é desesperador em algumas etapas, em algumas fases do ano. O que faz com que a gente tente buscar alternativas, né? Coisas alternativas para tentar, tipo assim, gaste muito tempo fazendo várias coisas. E hoje o que eu faria diferente é usar um conceito de nunca andar em círculos. E muitas vezes, cara, 90% do meu tempo se tratando de dinheiro, se tratando de ganhos financeiros, de ganhar dinheiro, eu andei em círculos. O que significa isso? Girando, trabalhando, se esforçando, ganhando dinheiro, nunca sem ganhar dinheiro, mas sempre andando em círculos, ou seja, é tipo assim,
todo dia tu acorda e tu tem que fazer o trabalho novamente, refazer o trabalho, sabe aquela coisa de refazer o trabalho? Isso para mim hoje eu considero andar em círculos. Então hoje eu evitaria o fato de andar em círculos e todo passo que eu desse em minha vida, eu me perguntaria muito bem onde isso vai me levar no futuro. Para que caminho isso vai me levar? É como se eu tivesse cada passo, cada etapa, algo extremamente decisivo, em que mudasse toda uma direção lá na frente. Então eu sempre me perguntaria isso. O passo que eu estou dando hoje é o passo correto? É um passo que não vai me fazer andar em círculos? Eu não estou tentando mais uma vez alguma coisa imbecil, que vai me trazer uns trocados, mas vai me desgastar muito? Então a pergunta que eu sempre me faria, eu estou andando em círculos ou não? Quando eu não ando em círculos, então eu trago outra premissa que eu também colocaria em prática. Eu quero que você aprenda isso nesse exato momento. Independente do que quer que você faça na vida, no sentido de trabalho e ganhar dinheiro, empreendimentos, pense em fazer coisas que não precisam ser refeitas. Opte por coisas que não precisam ser refeitas. Pense que toda vez que você vai fazer uma coisa, principalmente para nós que empreendemos na internet, que lidamos com a internet, toda coisa que a gente faz exige uma certa manutenção. A maioria das coisas dão de fato dinheiro, mas umas exigem mais manutenção do que outras. Umas exigem que você tenha que ir lá e refazer. Todo dia, constantemente, você tem que ir lá e trabalhar. Então, eu tirei como filosofia de vida, com muitos erros e acertos, que toda coisa que eu fizer é uma coisa que não precisa ser refeita. Obviamente, ela vai ser bem feita, mas nunca perfeita, e esse é outro ponto que eu vou tocar daqui a pouquinho, mas é uma coisa que não precisa ser refeita. Vou te dar um exemplo. Uma prestação de serviço dá dinheiro, mas é uma coisa que todo santo dia você precisa refazer aquilo. Ou seja, prestação de serviço é exatamente isso, você vendeu o seu tempo. A coisa mais fácil de tu ganhar dinheiro na internet é prestar serviço para alguém. A coisa mais fácil de se vender é prestar serviço, não há nada de errado nisso. Mas hoje eu vejo que para começar isso é algo bom, mas para quem está 10 anos fazendo alguma coisa, uma prestação de serviço não é a melhor opção, nunca será a melhor opção. Ou seja, eu sempre opto por coisas que eu preciso construir uma vez e não preciso construir novamente. Não vou dizer, não preciso mais mexer, porque eu sempre vou ter que mexer naquilo, fazer a manutenção. Um exemplo, um vídeo como esse, ele é feito uma vez. Ele vai estar aqui na internet para sempre. Talvez ele traga muitas views. Talvez ele traga o número habitual de visualizações, mas é uma coisa que eu não preciso refazer. Construção de um produto, fazer aquele produto muito bem estratégico, muito bem estudado para que ele me traga dinheiro durante muitos anos e eu não precise refazer constantemente, mas que eu possa, obviamente, fazer a manutenção básica dele para que ele continue em um alto melhoramento. Enfim, a lógica é muito simples. Ao invés de fazer coisas que você precisa constantemente refazer todo santo dia, opte por fazer coisas que vão ficar ali construídas. Construir coisas mais elaboradas para que elas durem mais tempo. Só que isso não significa um perfeccionismo em cima das coisas. E aí entra uma outra premissa que eu errei muito na minha vida, que me bloqueou financeiramente. Eu sou saudosista, eu sou perfeccionista. Né? Esse é um defeito que eu consegui melhorar. Cada vídeo feito, cada frase falada, cada página de vendas, cada produto, cada post, no início da minha carreira, era muito perfeito. Não que você achasse perfeito, mas eu tinha que achar perfeito. Se uma fonte tivesse errada, não condizesse com a minha identidade visual, eu não gostava. Então eu prezava muito pela perfeição ou por uma coerência com a minha identidade, com a minha marca pessoal, Copini. Isso talvez me travou muito, me deu pouca velocidade de produção e se não fosse isso, talvez eu estivesse bem mais longe. Lançar produtos de acordo com o ritmo do mercado, vídeos de acordo com o timing certo, precisa de velocidade, e velocidade é inimiga da perfeição. Então, a perfeição sempre foi uma trava para mim. Então, hoje eu faria as coisas talvez um pouco mais mal feito, mais rápido, e depois eu corrigia se tivesse alguma coisa muito errado. E essas são as coisas que eu faria no âmbito profissional, mas ainda tem alguns aprendizados que eu negligenciei. Entenda, na minha vida, com 20 e poucos anos, eu estava vislumbrado com o desenvolvimento pessoal, a filosofia e o benefício que isso me trazia ao estudar, expor isso para o mundo. Eu estava viajando o mundo com uma câmera na mão, aprendendo coisas e dividindo num canal no YouTube que na época estava completamente estourado. E eu estava vislumbrado com isso, ou seja, eu negligenciei bastante eu ganhar dinheiro financeiramente, vender mesmo, sabe? Ser um capitalista malvadão. Eu deveria ter sido, eu não fui. Não que fazer o que eu estava fazendo
fazendo não desse dinheiro. Dava, e muito, mas hoje eu me arrependo de ter começado muito tarde a me voltar minhas atenções para este lado que eu vou te falar agora. Dedique teu tempo a aprender sobre vendas. Dedique teu tempo a aprender sobre marketing e produção de conteúdo. Isso é óbvio, eu não vou me aprofundar nisso, tu sabe muito bem o que é, mas dedique teu tempo a mais uma coisa, algo que eu chamo de inteligência comercial. Existe toda uma psicologia quase que obscura sobre como convencer as pessoas, como criar nas pessoas um desejo de comprar baseado nas suas necessidades básicas, como por exemplo, se tem uma bolsa Chanel aqui na minha frente e uma mulher olha para essa bolsa Chanel que custa 30 mil reais, ela sabe que essa bolsa não tem nada de especial, apenas o logo da Chanel, e mesmo que ela não tenha dinheiro para pagar, ela vai sentir desejo de comprar esta bolsa, porque por algo instintivo dentro dela, ela meio que vai criar inúmeras coisas na cabeça dela. Eu mereço essa bolsa, eu mereço isso aqui, eu mereço ter isso, eu me destaco ao comprar esse produto. São coisas que são uma bobagem, mas está dentro da cabeça de todas as pessoas, igual o homem ao comprar um carro. Ele sabe que ele não pode manter aquela BMW, aquele Porsche, mas ele vai lá e compra, porque o cérebro se engana, dizendo assim, você merece. E todos esses mecanismos que fazem as pessoas comprar, que despertam o desejo de compra, é o que eu chamo de inteligência comercial. Isso é uma habilidade que beira algo mais obscuro, mas que é muito importante saber na vida, porque tudo na vida é consumo, tudo na vida é mercado e se vive de vendas. Mesmo que você trabalhe para alguém de carteira assinada, você está vendendo o seu tempo e você deveria saber vender o seu peixe para ganhar mais pelo seu tempo. Ou seja, tudo na vida é venda, só se enriquece vendendo, não importa como. Então, só se vive bem se for rico, se ganha dinheiro. Então, isso move o dinheiro. Inteligência comercial, algo que eu estou ensinando bastante dentro da Alpha Life e também aqui no canal. E essas seriam as coisas que eu faria diferente, tá? Eu tentei ser bem pragmático nesse vídeo, bem prático, não entrar muito em campos filosóficos que são difíceis de aplicar, que são mais voltados a uma coisa muito profunda. Eu quis ser bem raso, bem prático, bem pragmático, para que você simplesmente ouça esse vídeo com seus 20 anos e pense, eu vou seguir esse exemplo que o Copini está dando e eu estarei melhor que ele quando eu tiver a idade dele. Mas para isso você precisa entrar no link que está na descrição na Alpha Life. O YouTube mudou suas configurações, agora quando você clica no link ele pede uma confirmação se você quer sair mesmo do YouTube, então basta continuar, não é um link obscuro, algum tipo de vírus, é o link da minha escola. Entrando para Alpha Life você vai ter acesso a muitas ferramentas, vai ter acesso a um grupo de pessoas ao qual eu participo, vai ter acesso a mim e vai ter acesso aos áudios que eu mando para você no WhatsApp, que são basicamente o resumo da minha filosofia de vida, do sistema de transformação de vida Alpha Life. Eu espero lá dentro e ela é menos que um McDonald's por mês. Um grande abraço.